Você não perde para os seus impulsos apenas porque é fraco. Muitas vezes, você perde porque passa o dia alimentando aquilo que tenta vencer durante 5 minutos de oração. Você promete não desperdiçar horas no celular, mas abre o aplicativo sem perceber. Decide controlar a raiva, mas responde no impulso. Jura que vai abandonar um hábito escondido, mas volta para ele quando está cansado, ansioso ou sozinho. Depois vem a culpa. Você pede perdão. Promete que será diferente. Sente esperança por alguns dias. Mas tudo se repete. Talvez o problema não seja falta de fé. Talvez você esteja tentando vencer desejos fortes, sem mudar o ambiente, a rotina e as decisões que continuam fortalecendo esses desejos. Imagine Daniel. Todas as noites, Daniel prometia que aquela seria a última vez. Pela manhã, sentia culpa. Orava e acreditava que finalmente mudaria. Mas continuava dormindo com o celular ao lado da cama. Mantinha os mesmos aplicativos instalados. Passava horas consumindo conteúdos que despertavam comparação, ansiedade e tentação. E ninguém sabia da luta que ele enfrentava. Daniel queria uma mudança espiritual, mas esperava que essa mudança acontecesse sem alterar nada ao redor dele. Talvez você esteja fazendo o mesmo. Na linguagem cristã, muitas vezes usamos a palavra carne para falar dessa parte de você que exige prazer imediato, conforto constante, aprovação, vingança, distração e controle. Não significa odiar o próprio corpo. Significa entender que nem todo desejo merece receber autoridade. Porque sentir vontade não é o mesmo que precisar obedecer. Neste vídeo, você vai conhecer 6 hábitos que podem enfraquecer seus impulsos e fortalecer sua vida espiritual. Depois de cada problema, você receberá uma solução prática. E permaneça até o final, porque os primeiros hábitos ajudam você a controlar o ambiente. Mas o último revela por que algumas lutas continuam dominando você mesmo depois de muitas promessas. O primeiro hábito é começar o dia antes que o mundo comece a falar dentro da sua cabeça. Você abre os olhos e pega o celular. Antes mesmo de lembrar quem deseja ser, já está consumindo mensagens, vídeos, notícias, conflitos e opiniões. Em poucos minutos, sua mente está cheia. Você vê alguém vivendo uma realidade melhor. Encontra uma publicação que desperta comparação. Lê um comentário que provoca raiva. Recebe um conteúdo que alimenta exatamente aquilo que estava tentando vencer. Seu corpo ainda nem saiu da cama, mas sua atenção já foi entregue. Daniel começava todos os dias assim. Ele acordava cansado, abria o celular e permanecia quase 40 minutos rolando a tela. Depois tentava orar, mas sua mente já estava agitada. O problema não era apenas o aparelho. Era permitir que qualquer voz definisse seu estado interior antes que ele escolhesse uma direção. A solução é criar um intervalo espiritual no começo da manhã. Não precisa começar com 1 hora de oração. Comece com 10 minutos. Deixe o celular longe da cama. Ao acordar, sente-se em silêncio. Respire devagar. Agradeça por 3 coisas específicas. Leia um pequeno trecho da Bíblia. Depois ore com honestidade. Não tente impressionar Deus com palavras bonitas. Diga o que realmente está acontecendo. Estou ansioso. Estou com raiva. Estou sendo tentado. Estou com medo de cair novamente. E escolha uma atitude concreta para aquele dia. Quando sentir raiva, vou esperar antes de responder. Quando a tentação aparecer, vou sair do ambiente. Quando perceber que estou fugindo para o celular, vou permanecer alguns minutos em silêncio. A oração não substitui sua decisão. Ela prepara você para tomá-la. Sua primeira missão é simples. Amanhã, não permita que a tela seja a primeira voz que você escuta. Mas acordar bem não adianta se, durante o restante do dia, você continuar alimentando aquilo que deseja vencer. O segundo hábito é vigiar o que entra na sua mente. Você não pode consumir qualquer coisa durante horas e esperar que isso não apareça nos seus pensamentos. Aquilo que você vê repetidamente começa a parecer normal. Aquilo que escuta todos os dias começa a moldar sua linguagem. Aquilo que alimenta em segredo começa a influenciar suas escolhas. Talvez você ore para vencer a comparação, mas acompanhe pessoas que fazem você se sentir inferior. Pede paz, mas passa o dia consumindo conflitos. Deseja abandonar um hábito, mas mantém todos os acessos que levam diretamente até ele. Daniel fazia isso.
Ele pedia força para resistir à noite, mas passava o dia inteiro preparando a própria queda. A solução é fazer uma auditoria espiritual do seu ambiente. Pergunte: quais conteúdos me deixam mais fraco depois que consumo? Em quais horários fico mais vulnerável? Quais aplicativos sempre me levam além do que planejei? Quais pessoas ou ambientes despertam comportamentos que estou tentando abandonar? Depois, não dependa apenas da força de vontade. Remova acessos. Silencie perfis. Apague aplicativos. Ative bloqueadores. Não leve o celular para o quarto. Evite permanecer sozinho nos momentos em que costuma cair. E prepare uma alternativa antes da tentação aparecer. Uma caminhada, uma leitura, uma ligação, uma música, uma tarefa manual, um ambiente com outras pessoas. Fugir de um gatilho não é covardia. Você não prova força ficando perto daquilo que sempre derruba você. Prova maturidade reconhecendo seus limites. Abra seu celular depois deste vídeo e identifique um perfil, aplicativo ou acesso que alimenta aquilo que você está tentando vencer. Remova pelo menos um. Só que eliminar gatilhos externos ainda não resolve o que acontece quando o desejo surge dentro de você. O terceiro hábito é praticar pequenas renúncias voluntárias. Você vive em uma época em que quase tudo está disponível imediatamente. Comida, compras, entretenimento, respostas, prazer, distração. Sempre que um desconforto aparece, existe alguma coisa pronta para anestesiá-lo. Você sente tédio e abre o celular. Sente ansiedade e procura comida. Sente frustração e faz uma compra. Sente desejo e acredita que precisa obedecer. Quanto mais você satisfaz cada vontade imediatamente, menor se torna sua capacidade de suportar desconforto. É por isso que práticas como o jejum podem ter tanta profundidade. Jejuar não é tentar comprar o favor de Deus. Também não é maltratar o próprio corpo. É ensinar a si mesmo que uma vontade pode ser sentida sem ser obedecida. Você pode começar de forma responsável. Talvez renunciando a uma refeição, caso sua saúde permita. Talvez ficando algumas horas sem redes sociais. Talvez passando um dia sem compras, jogos ou entretenimento. Caso tenha alguma condição de saúde, utilize medicamentos ou possua histórico de transtorno alimentar. Não faça restrições alimentares sem orientação. Escolha outra renúncia segura. Quando o desconforto aparecer, não fique apenas contando o tempo para voltar ao hábito. Use aquele momento para perguntar: por que isso tem tanto poder sobre mim? O que estou tentando preencher? O que essa vontade está revelando? Daniel começou ficando uma noite por semana sem redes sociais. Na primeira vez, percebeu o quanto pegava o celular automaticamente. Na segunda, percebeu que não estava apenas buscando entretenimento. Estava evitando silêncio. A renúncia revelou aquilo que a distração escondia. Sua missão não é escolher a renúncia mais difícil. É escolher uma que revele quem está controlando suas decisões. Mas existe uma forma de orar: ler e jejuar sem mudar de verdade. O quarto hábito separa quem apenas escuta a verdade de quem começa a obedecê-la. O quarto hábito é agir nas pequenas coisas que você já sabe que precisa fazer. Muitas pessoas procuram uma grande revelação porque não querem cumprir a orientação simples que já receberam. Pedem para Deus mostrar o caminho, mas evitam a conversa que precisam ter. Querem descobrir seu propósito, mas abandonam responsabilidades básicas. Buscam sinais, mas continuam mentindo, adiando, escondendo e tratando mal as pessoas próximas. Conhecimento sem prática pode criar apenas uma versão mais informada da mesma pessoa. Você escuta mensagens, faz anotações, concorda com tudo, mas nada muda na forma como administra o tempo, pede perdão ou reage quando é contrariado. A solução é transformar cada verdade em uma atitude observável. Depois de ler ou ouvir algo, pergunte: o que preciso fazer hoje por causa disso? Se foi sobre perdão, escolha com quem precisa conversar. Se foi sobre responsabilidade, conclua uma tarefa que está adiando. Se foi sobre domínio próprio, identifique um comportamento que precisa interromper. Use a regra das 24 horas. Quando entender claramente uma atitude correta e possível, dê o primeiro passo dentro de um dia.
Daniel percebeu que precisava pedir ajuda, mas adiava. Dizia que ainda não estava pronto. Então transformou a intenção em uma ação concreta. Escreveu uma mensagem e marcou uma conversa. Existe alguma atitude que você já sabe que precisa tomar? Anote agora. E dê o primeiro passo nas próximas 24 horas. Mas mesmo alguém disciplinado pode destruir um relacionamento em poucos segundos. O quinto hábito é criar silêncio antes de reagir. 1. Mensagem chega. Um comentário machuca você. Alguém desrespeita sua opinião. A raiva sobe. E responder parece uma necessidade. Você quer provar que está certo. Ferir de volta. Enviar aquele texto enorme. Talvez até use a verdade como arma. Mas nem toda verdade precisa ser dita no momento em que sua raiva exige. Existem palavras que levam segundos para sair e meses para serem reparadas. A solução é criar um intervalo entre a emoção e a resposta. Quando perceber que está alterado, diga: preciso de alguns minutos antes de continuar. Afaste-se, respire devagar, ore de forma simples. Não permita que minha dor escolha minhas palavras. Escreva o que deseja dizer, mas não envie imediatamente. Depois, pergunte: isso é verdadeiro? Isso é necessário? Pode ser dito sem destruir a outra pessoa? Você não precisa aceitar desrespeito. Pode estabelecer limites, pode discordar, pode encerrar conversas. Mas firmeza não é vingança. Daniel começou a usar uma regra. Nenhuma resposta importante seria enviada enquanto seu corpo ainda estivesse agitado. Ele não deixou de sentir raiva. Apenas parou de entregar a boca para ela. Pense na última conversa que você piorou reagindo no impulso. O que teria mudado se tivesse esperado 10 minutos? Mas agora chegamos ao hábito mais difícil, porque muitas lutas não permanecem fortes apenas por causa do desejo. Elas permanecem fortes porque continuam escondidas. O sexto hábito é parar de lutar sozinho. Aquilo que permanece no segredo não precisa enfrentar resistência externa. Você cai, apaga os rastros, sente culpa, promete que não acontecerá novamente, mas ninguém sabe. O silêncio protege sua imagem e, ao mesmo tempo, protege o hábito. Daniel acreditava que contar sua luta faria as pessoas perderem o respeito por ele. Então, tentava resolver tudo sozinho. Mas, nos momentos de fraqueza, não havia ninguém para ligar. Ninguém fazia perguntas. Ninguém sabia quando ele estava se isolando. A solução é procurar uma pessoa madura, confiável e capaz de tratar sua fragilidade com seriedade. Não conte para qualquer pessoa. Escolha alguém que não transforme sua dor em fofoca, humilhação ou controle. Pode ser um amigo responsável, um líder espiritual equilibrado, um familiar confiável ou um profissional qualificado. Conte o que realmente está acontecendo. Sem suavizar, sem dizer apenas: estou passando por uma fase difícil. Diga qual é o padrão, quando acontece, quais gatilhos aparecem, o que você costuma fazer depois. E combine uma resposta para os momentos de vulnerabilidade. Quando eu me isolar, mande uma mensagem. Quando sentir que vou cair, vou ligar. Uma vez por semana, pergunte como realmente estou. Prestação de contas não é vigilância. É permitir que alguém ajude você a enxergar aquilo que tenta esconder de si mesmo. Daniel não se tornou perfeito depois de conversar, mas algo mudou. A luta deixou de existir apenas dentro da cabeça dele. Agora havia alguém que conhecia o padrão. Alguém que podia lembrar a verdade quando a culpa dizia que ele nunca mudaria. Talvez você tenha transformado o segredo em prisão. E talvez a primeira porta seja uma conversa honesta. Agora observe como os 6 hábitos se conectam. Você começa o dia antes que o mundo controle sua atenção. Protege aquilo que alimenta sua mente. Pratica renúncias para não obedecer automaticamente aos desejos. Transforma conhecimento em ação. Cria silêncio antes da reação. E deixa de enfrentar sozinho aquilo que se fortaleceu no segredo. Nenhum desses hábitos muda você em uma única noite. Talvez você caia novamente. Quando isso acontecer, não use o erro como autorização para desistir. Investigue. Qual foi o gatilho? Você estava cansado? Ansioso? Sozinho? Com raiva? Qual proteção estava ausente? Quem poderia ter ajudado? Arrependimento não é apenas sentir culpa.
é usar a verdade sobre a queda para construir uma resposta melhor. Não diga somente, isso nunca mais vai acontecer. Diga, quando esse gatilho aparecer, esta será a minha ação. Quando sentir raiva, esperarei 10 minutos. Quando a tentação surgir, sairei do ambiente. Quando estiver vulnerável, ligarei para esta pessoa. Escolha apenas 2 hábitos para começar nesta semana. Talvez 10 minutos sem celular pela manhã. E a conversa que você vem adiando, pratique durante 7 dias. Depois, acrescente outro. A transformação espiritual raramente acontece apenas em grandes momentos emocionais. Ela acontece nas pequenas escolhas que você repete quando ninguém está vendo. Você não vence seus impulsos porque sentiu algo forte durante uma oração. Você começa a vencê-los quando a oração muda o ambiente, a rotina e a decisão tomada no momento da tentação. O que você alimenta cresce. O que você interrompe enfraquece. E cada pequena escolha está decidindo quem governará sua vida amanhã. Se este vídeo ajudou você, inscreva-se no Se Domine. Deixe o like e escreva nos comentários qual dos 6 hábitos você precisa começar primeiro. E lembre-se, você não precisa enfrentar seus impulsos apenas prometendo ser mais forte. Precisa construir uma vida na qual eles deixem de encontrar alimento, acesso e silêncio para continuar dominando você. Se você quer melhorar seus hábitos, vencer o piloto automático e construir uma vida mais consciente, inscreva-se no canal, deixe o like e continue com a gente no próximo vídeo. A sua mudança começa nas pequenas escolhas.